Alegria e paz, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Rumo ao Domingo. Esse podcast quer te ajudar a se preparar melhor para o domingo, dia do Senhor, a fim de que você possa participar com tanto entusiasmo e profundidade daquele dia que é tão especial para os cristãos, para os católicos, que é o dia em que o Senhor estabeleceu para se encontrar conosco, o encontro do Cristo ressuscitado com a sua esposa, a sua igreja. Por isso, para esse divino diálogo, para esse momento tão importante, para esse banquete, para essa ceia, para a memória deste sacrifício e a atualização deste sacrifício, nós queremos nos preparar de todo o coração para estarmos de uma forma mais compenetrada neste mistério que vamos celebrar. Por isso eu te convido a se preparar, a abrir o seu coração, ler as leituras, também os textos que a liturgia nos prepara, a fim de que nós possamos chegar no domingo e assumir como nosso tudo aquilo que se viverá no próximo domingo. É claro, todos os domingos são dias especiais, com leituras especiais, mas particularmente esse me chama muita atenção, me comove o coração, porque são coisas muito bonitas. Fala da paciência de Deus, da misericórdia de Deus para com os pecadores, para a nossa transformação. É verdade que Deus quer que nós sejamos cada vez melhores, mais santos, e quer que um dia nós estejamos com Ele na glória do céu. Este é o plano de Deus. Agora, ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, Deus vai tendo misericórdia conosco, a fim de que nós nos tornemos aquilo que Ele planeja, aquilo que Ele projeta de nós mesmos. Por isso, cada dia que nós vivemos nessa terra é o tempo da misericórdia de Deus na nossa vida. É Deus esperando que nós cheguemos a ser tudo aquilo que Ele planejou para nós, desde a nossa concepção. Isso é muito bonito, isso é muito forte. Por isso, logo no início da celebração, nós vamos pedir essa graça de Deus na oração coleta, pedindo assim: sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, e aqui nós estamos falando das virtudes teologais tão importantes para a nossa salvação, guardemos fielmente os vossos mandamentos. E então nós entendemos como nós pedimos durante esse tempo comum, que é um tempo da nossa melhora de vida, da nossa transformação contínua, nós entendemos que, chegado à 16ª semana do tempo comum, nós precisamos continuar trabalhando para a nossa salvação e a melhora do nosso coração. Então, logo na primeira leitura, nós vamos escutar como Deus é justo e como, ao mesmo tempo, Ele é misericordioso. Como se une essas duas faces de Cristo, faces de Deus, né? Sendo Ele misericordioso e também justo. E então, no livro da sabedoria, nós vamos escutar como, com uma beleza poética, é possível falar deste amor e da misericórdia vindo de um só Deus, daquele que nos criou. Ele é indulgente. E eu começaria lendo somente o primeiro versículo. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que o teu julgamento não foi injusto. E aí ele começa mostrando que Deus é capaz de fazer muitas coisas e de julgar e não precisa nem de esforços para impor a sua justiça e a sua força no mundo, mas Deus espera. E é por isso que, com isso, Ele ensina aos teus filhos: destes a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Último versículo da primeira leitura. Então nós entendemos que Deus trabalha também para a nossa santificação. Trabalhando Deus para a nossa santificação, Ele atua em nós de tal forma que, sem tirar a nossa liberdade, nós progridamos na vida de santidade. Como Ele pode fazer isso hoje? Enviando o seu Espírito Santo que trabalha em nós, que esquadrinha o nosso coração, vai no mais profundo de nós e pode, dentro de nós, nos convencer, trabalhar na nossa vontade e, ao mesmo tempo, orar em nós ao Pai das coisas que nós sentimos. E a segunda leitura vai falar que Deus age em nós, Romanos 8, continuamos lendo pela terceira semana esse capítulo tão importante de Romanos, que é o capítulo sobre a vida na graça, a vida no Espírito, fala que o Espírito Santo atua em nós
com gemidos inefáveis, porque Ele conhece o nosso coração e fala para Deus aquilo que a gente não consegue falar, das coisas que estão lá dentro do nosso coração. O que é um gemido inefável? Gemido inefável, nós podemos pensar, por exemplo, como uma criança, né? Um bebezinho quando nasce e começa a chorar e começa a fazer ruídos, e a mãe, mesmo sem entender aquele idioma, porque não é algo pensado, algo lógico, mas é algo da paixão, do amor. E então a mãe consegue entender, não, ele está com fome, não, ele está com cólica, não, ele está com isso, é aquilo, está com sono. E a mãe consegue entender a situação do seu filho, apesar de ele utilizar simplesmente de gemidos inefáveis. Assim também, Deus atua em nós, falando através de nós, pelo Espírito Santo, com gemidos inefáveis, daquelas coisas que nós não entendemos. Eu pensei também que a gente poderia pensar em gemidos inefáveis quando uma criança brincando ou até mesmo brigando com alguém, ela sempre faz aquele gemido de força, né? Tá fazendo uma força. Esse gemido de força poderia ser também uma espécie de gemido inefável. E aqui eu gostaria de dizer que, assim como na segunda leitura da semana passada, porque o Evangelho e as leituras dessa missa têm muito a ver com o 15º domingo do tempo comum da semana passada, lá nós falávamos que a criação geme com dores de parto, esperando a formação, ou seja, que nós resplandeçamos em nós a imagem de Cristo, que nós sejamos realmente filhos de Deus. A criação inteira espera por isso. Agora nós vemos o Espírito Santo gemendo, o Espírito Santo com esses gemidos inefáveis, fazendo que nós, com gemidos inefáveis, expressemos a Deus tudo aquilo que tem no nosso coração. E assim o Pai, que compreende todas as coisas, entenderá e agirá a nosso favor. Veja que os gemidos aparecem duas vezes. Por um lado, alguém que espera essa visão dos filhos de Deus. Por outro, o Espírito que atua dentro de nós, para também que nós sejamos essa força, nós sejamos essa imagem de Cristo. E então, pela força do Espírito Santo que geme dentro de nós, que utiliza desses gemidos inefáveis, nós poderemos chegar à santidade, a fim de que nós tenhamos em nosso rosto resplandecente a imagem de Cristo. Sejamos realmente filhos de Deus, santos. É sobre essa santidade que nos fala o Evangelho de hoje, quando Jesus utiliza de 3 parábolas. A primeira delas: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. A segunda: o reino dos céus é como uma semente de mostarda. A terceira: o reino dos céus é como o fermento de uma mulher que pega e mistura por 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Aqui nós vimos na semana passada que nós falávamos da semente que cai em terra boa, em pedregulhos também entre os espinhos e à beira do caminho. E a semente era a palavra de Deus. Pois agora, em pleno verão europeu, enquanto se colhem as sementes, enquanto tudo isso faz muito sentido por lá, também na região de Jesus, ele volta a falar disso, para mostrar ao povo com sinais simples, com sinais do dia a dia, aquilo que é a vida espiritual. Hoje, a semente já não é mais a palavra de Deus, mas a semente, nessa primeira parábola, somos todos nós. O Senhor semeou boa semente no seu campo. E depois aparece o inimigo, o maligno, que também semeia o joio junto com o trigo. Jesus, ao invés de separar, ele deixa crescer os dois, para depois separar quando já estejam grandes. E então separará primeiro o joio, jogará na fornalha e então sim recolherá o trigo. Assim também, meus irmãos, nós somos sementes boas e ruins. Dentro do nosso coração há o princípio para sermos um trigo, se nós abrimos espaço para Deus, e podemos inclusive nos desviar do caminho e sermos o joio, à medida em que nós cedemos às nossas próprias vontades e à nossa própria tendência pela concupiscência ao mal. Por isso, todos nós somos convidados a deixar também ser moldado pelo Senhor, como nos propõe a oração sobre as oferendas, a fim de que tudo que nós ofereçamos ao Senhor seja exatamente aquilo pelo qual nós nos tornamos mais íntimos de Deus,
Nós podemos oferecer tudo. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia pode ser oferecido. E assim Deus vai formando, forjando em nós aquela verdadeira semente de trigo e não mais de joio. Deus tem paciência e misericórdia para nós. Por isso nós também somos convidados a pedir ao Senhor que tenhamos a paciência e a misericórdia com os nossos irmãos, com as pessoas que nos cercam. Por isso, meus irmãos, nesse próximo domingo quero te convidar a fazer um momento de reflexão na sua própria vida, buscando discernir e separar aquelas coisas que ainda é de joio e não de trigo. Ao mesmo tempo, que você aprenda do Senhor com essa resposta de que é preciso deixar crescer o joio e o trigo para depois separá-lo, e assim também ter paciência com as pessoas que demoram mais tempo para serem conduzidos no caminho do Senhor. Assim, nós cresceremos em paciência e também em caridade com os nossos irmãos. Também seremos mais gratos ao Senhor, porque Deus tem paciência conosco. Por isso, o tempo que nos resta de vida é o tempo da misericórdia de Deus. Saibamos aproveitar o tempo da misericórdia para que a nossa vida seja totalmente transformada pelo Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.